preciso transportar você para uma retrospectiva sobre a construção ou os fundamentos deste chamado, que nós podemos observar claramente no sumário do material desenvolvido nesse trimestre. Já apresentamos cronologicamente o desenvolvimento do pensamento do nosso comentarista sobre este assunto, ou sobre estes assuntos que correspondem às nossas lições. Inclusive esta aqui é a última marcação feita ou usada, né, para ilustrar este pensamento, que é o pensamento do nosso comentarista, e agora nós vamos fazer uma ilustração geral de tudo que foi desenvolvido no decorrer deste trimestre. Você, como participante das nossas escolas bíblicas dominicais, que acompanhou o desenvolvimento de todo este material, você certamente vai recordar de cada lição que foi desenvolvida, seu conteúdo, sua construção. Fizemos o possível para que você pudesse compreender a cronologia do pensamento do nosso comentarista, e vamos reforçar esta ideia para que você possa se situar no que vai ser desenvolvido na lição de número 13. Primeiramente, nós temos a lição de número 1, que foi uma lição introdutória do trimestre, como a lição de número 13 é uma lição conclusiva, ou seja, é uma lição objetiva de todas as lições que foram desenvolvidas no curso de 3 meses. Finalmente, na lição de número 13, nós temos o propósito, temos o núcleo pela qual foi desenvolvido este trimestre. Voltando, a lição de número 1, como já bem pontuei, é uma lição introdutória, e a partir da lição de número 2, nós temos a construção do pensamento do nosso comentarista. Veja o que você estudou nesse trimestre. Aqui é uma retrospectiva. Nós vimos a sutileza da banalização da graça na segunda lição, a imoralidade sexual, desenvolvida na terceira lição, a normalização do divórcio na quarta lição, como você está bem acompanhando aí na sua telinha. Na quinta lição nós temos o materialismo e o ateísmo. Na sexta lição nós temos as ideologias contrárias à família. Com isto, estas 5 lições são dispositivos ou ferramentas usadas pelas empresas que estão imbuídas ou que estão por trás destes propósitos para que aconteça a banalização ou a relativização da Bíblia Sagrada. Então, a relativização da Bíblia Sagrada, segundo o pensamento do nosso comentarista, as bases para que isto aconteça, os fundamentos para que essa relativização aconteça, é tudo que foi desenvolvido da segunda lição à sexta lição. Aqui eu estou dividindo o pensamento do nosso comentarista de uma forma que você possa compreender como ele apresentou este conteúdo sabiamente, muito bem construído. Ele está mostrando que para relativização da Bíblia, estas coisas acima precisam acontecer. Falando de outra forma, a relativização da Bíblia só poderá acontecer se a banalização da graça for uma verdade, se a imoralidade sexual for uma normalidade, se a normatização ou a normalização do divórcio for aceitável, o materialismo e o ateísmo sendo ignorado totalmente, as ideologias que são contrárias a famílias serem aceitas. Todas estas coisas, todos estes dispositivos, todos estes propósitos e as empresas que estão por trás delas, e a maioria delas estão aqui camufladas ou revestidas ou financiadas pelo materialismo, se elas tiverem êxito, elas vão conseguir relativizar, banalizar as escrituras sagradas.
Então, nosso comentarista sabiamente apresenta a estrutura do que nós desenvolvemos ao longo de 3 meses e foi desenvolvido com você, com seu professor, com seu pastor, com seu dirigente, com seu coordenador, presencialmente, estas coisas. Então, hoje, você tem os fundamentos que poderão levar a Bíblia à relativização ou à sua banalização. Quais são estes fundamentos? Os quais estou lhe mostrando aqui pelo sumário de nossa lição. A partir deste primeiro ensaio, que o comentarista desenvolve sabiamente nas nossas lições, inicia o segundo ensaio. É assim que nós classificamos e dividimos todo o conteúdo desenvolvido nas nossas EBDs. Veja como é fácil de você entender usando essa perspectiva. Em um primeiro ensaio, nós temos a relativização da Bíblia e os mecanismos usados para que isto aconteça. Agora, a partir da lição de número 8, inicia-se o segundo ensaio que o nosso comentarista desenvolveu nesse trimestre. E você pode observar em uma perspectiva cronológica. Quando nós temos o enfraquecimento da identidade pentecostal constituído por tudo acima, ou seja, após a relativização da igreja, vem o enfraquecimento pentecostal. Com isso, nasce o movimento dos desigrejados, que é o segundo ensaio que estamos aqui criando em uma perspectiva geral de todo o conteúdo desenvolvido nesse trimestre. Neste segundo ensaio, o protagonista é os desigrejados. Esses desigrejados surgem a partir da relativização da Bíblia Sagrada. Com isto, a perca de sua identidade ou da identidade cristã, logo em seguida, surge estes protagonistas do segundo ensaio, que são os desigrejados, fazendo ponte para o terceiro ensaio do nosso comentarista em cima de tudo que foi desenvolvido. Sendo estes instrumentos de manobras ou não, mas é a partir deste conceito dos desigrejados é que surge uma nova empresa. E o propósito desta empreitada, dessa nova empresa, surgir dentro do contexto dos desigrejados. E em grande parte, eles são protagonistas, mas em outra parte, eles são instrumentos de manobras para que estas sutilezas sejam aplicadas para que seu fim ou seu propósito sejam alcançados. Veja a partir da lição de número 10, como o conceito e o pensamento do nosso comentarista vai evoluindo para um pensamento construtivo que nos preocupa a partir dos desigrejados. Surge o descrédito da mordomia cristã, da administração, o enfraquecimento, o desacreditar sobre a administração da Igreja de Cristo, do verdadeiro administrador, do mordomo fiel, a partir dos desigrejados. E este cenário começa a surgir. Veja que, e observe atentamente em forma cronológica. Eu quero que você tenha essa ciência para que você possa compreender como é desenhado o conteúdo que é passado para você. Com a mordomia cristã, a parte administrativa sendo desacreditada, grande parte fomentada pelas mídias sociais, onde ganha força e a expansão, a extensão é inimaginável. E a outra parte, por meio dos telejornais, dos pensadores, dos críticos, dos cientistas, começam a inserir suas ideologias, seus pensamentos, através das mídias sociais. Elas tanto fomentam o que está acima, como elas também propõem um pensamento, uma ideia, uma alternativa para o consumidor. E o que é oferecido é muito gostoso, é tentador, é atraente. Tudo que as mídias promovem, divulgam, vendem na grande maioria, porque muitos compram o que a mídia está oferecendo, suas propostas são maravilhosas. E
o último ensaio que o comentarista nos desenha é a existência dessa espiritualidade, que surge no momento em que uma pessoa não tem no que acreditar. Aí uma proposta é feita, uma proposta é liberada, uma alternativa é proposta para que estas pessoas possam se conectar a alguma coisa espiritual. E aqui surge a solução para este vazio criado no coração do homem e da mulher. A espiritualidade holística que você desenvolveu aqui na manhã deste domingo, que corresponde à lição de número 12. Você desenvolveu este assunto com os seus professores. Você desenvolveu este assunto com os seus membros, com os membros da sua casa. O mal e o perigo que há por trás da espiritualidade holística, onde o homem é o centro de tudo. Então, tudo o que você observou no decorrer desse trimestre, no final das contas, leva a este ensaio, a este pensamento, a esta grande sutileza de Satanás. Mas esta sutileza, ela só terá êxito na Igreja de Cristo se todos estes acima forem uma verdade na casa do Senhor. E o que nos assusta é que um ou outro vem dando sinal de sua existência no meio dos irmãos, engolindo até mesmo escolhidos. E isto é muito preocupante. Como você bem sabe, o propósito deste pensamento holístico é um único só: é fazer com que você não acredite em Deus e que não existe castigo para um suposto pecado. Ou seja, o pecado não existe neste conceito. Se o pecado não existe neste pensamento, por que eu vou aderir ao pensamento do cristianismo, onde eu serei punido, castigado ou até mesmo condenado se as minhas ações favorecerem a isto? Essa aqui é o X da questão. Então, tudo que apresentamos a vocês, tudo que foi desenvolvido nas congregações do nosso país e estamos transmitindo para o mundo, como outros também estão, foi para chamar luz ao comprometimento. Você só consegue compreender a necessidade de um compromisso se você souber das coisas as quais estão desenhadas para nos ferir, para nos destruir, para nos diminuir, para nos controlar. Então é necessário que você abra sua mente. Se você não tem condições que isto venha a acontecer, clame ao seu Deus, ao Deus que você se comprometeu quando aceitou-o como seu Senhor e Salvador para lhe ajudar sobre estas questões. Porque o Espírito Santo foi deixado para a Igreja de Cristo a fim de auxiliá-la, de consolá-la, de instruí-la no que é certo, no caminho certo, no caminho verdadeiro. Então nós não estamos sozinhos, pelo contrário, temos a ajuda, temos um auxiliador, temos um consolador ao nosso lado. É só você invocá-lo. Mas a sua invocação, ela só consegue ter proporções realistas, proporções físicas, se você acreditar. Se você não acreditar e invocar somente por invocar, acredite, nada vai acontecer, nada vai mudar na sua vida. Creia somente, em nome de Jesus Cristo. Resistindo às sutilezas de Satanás. E você precisa saber de antemão que esta resistência a estas sutilezas acima só tem eficácia se houver comprometimento da minha parte. E quando houver comprometimento de sua parte,